Meus irmãos, em Cristo Jesus, uma vez mais, nós estamos aqui para aprendermos uma porção das Sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Eudicipol e em nome dos meus pastores, Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e agradável a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos aprender uma porção que se encontra registrada em Mateus, capítulo 5 e versículo 6, sobre ainda as beatitudes, as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos que praticam misericórdia, porque os que praticam misericórdia, eles alcançarão misericórdia. É o que diz o versículo: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos em Cristo, então, os misericordiosos são e estão cheios de compaixão, de dor, sentimento, deste sentimento de se colocar no lugar do aflito, do doente, do necessitado. Então, os misericordiosos, eles minoram ou desejam minorar ou minimizar o sofrimento, e aí conduz ainda esses sofredores ou esses que estão longe da graça de Deus para a graça de Jesus por meio de Cristo Jesus, a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. E aí tudo isso o Senhor nos orienta a fazer. E aí o Senhor começa com uma lição muito profunda, lá no capítulo 18 de Mateus, versículo 33 e 35. O Senhor começa com uma lição muito grande, porque ele nos dá uma lição de alguém que perdoou uma grande dívida a alguém que lhes devia. Isso o Senhor nos fez na cruz do Calvário. Ele nos perdoou. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Então, o Senhor nos perdoou esta dívida impagável, esta dívida que é a dívida do pecado. Esta é impagável. Homem nenhum, ser humano nenhum consegue pagar esta dívida. Méritos, trabalhos, ações, tudo que levem a méritos não nos dá condição de pagar essa dívida na eternidade, ou que há nos encontrar. A Bíblia nos fala deste homem que tinha uma grande dívida no reinado, e o rei mandou prender, e ele chega diante do rei e fala: oh, me perdoe, me dê prazo, me dê condições, e eu vou pagar essa dívida. Mas era uma dívida impagável. E aí o rei, reconhecendo a incapacidade do súdito, e o perdoa, aquela dívida bilionária, o perdoa, e aquele homem sai livre, sem nenhuma dívida. Mas ao encontrar alguém que lhe devia uma pequena dívida, se comparando àquela grande, era uma pequena dívida, e ele pega, o massacra e diz: paga-me tudo que deves. E aquele homem diz: usa de misericórdia comigo, porque eu vou providenciar meios para pagamento. E ele, não querendo saber, o lança na prisão. E aí as pessoas que viam aquela situação o levam ao conhecimento do rei. E o rei irado o entrega aos torturadores. Em algumas versões vai dizer os verdugos, aos torturadores. E dali não sairia sem pagar o último centavo. E aí ele finda no versículo 35 dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, primeiramente, a misericórdia, ela veio do Pai. Ele nos tratou de maneira que nós não merecíamos. Ele pagou uma dívida impagável que nós não conseguimos. E agora ele nos exorta a usar também de misericórdia para com os nossos próprios, para com os nossos irmãos. E aí, essa misericórdia, esse desejo de minorar a nossa aflição, foi um desejo de Jesus, quando há um registro lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17, quando diz: por essa razão era necessário que ele, quem? Jesus,
se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Então, em todos os aspectos. Tudo que você pensar que um ser humano passa, você pode olhar para Jesus porque ele conhece. Se você entende que nós somos sofredores, então olhe para Jesus. Se você entende que somos carentes de Deus, olhe para Jesus. Se você se identifica com as circunstâncias mais diversas, olhe para Jesus, porque ele se fez necessário por passar por toda essa situação, nos tornando semelhante a nós, aos seus irmãos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Sumo sacerdote misericordioso. Você sabe que o sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos para expiar o pecado da nação. E aí Jesus, ele se coloca nesta posição. E a palavra diz que ele se tornou sumo sacerdote e fiel em relação a Deus para fazer propiciação pelo pecado do seu povo. Então Jesus se tornou esse elo de facilitação de nós e Deus, agora nós tendo entrada direto a Ele através de Jesus. Então, meus irmãos, ser justo, a condição de ser justo é dar a alguém o que ele merece, nem mais nem menos. Ser justo é dar o que alguém merece, enquanto misericordioso é dar a alguém melhor, ou algo melhor do que ele merece. O Senhor nos chama a ser misericordiosos, ou seja, dar às pessoas melhor do que eles merecem. Não dar a moeda a troco, pau a pau, aquela situação, não. Fazer o que é de melhor. Dar o melhor do que ele merece ou alguém merece. Para o reino dos céus precisamos ser apenas justos, não apenas justos, mas também misericordiosos. Precisamos dar o que alguém merece, mas dar além do que ele merece. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Por quê? Até porque a misericórdia foi, nós recebemos algo além do que merecíamos. Então, se formos misericordiosos com os outros, o Senhor nos concederá misericórdia. Esta é a regra. Nós vimos Paulo escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 18, quando ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou e não envergonhou por eu estar preso. Então, o apóstolo Paulo ora a Deus, deseja que o Senhor conceda misericórdia, não só ao Onesíforo, mas toda a casa, mas toda a sua família, que o Senhor contemplasse. E isso, Paulo deseja isso, porque no momento de maior aflição, em que todos viraram as costas para Paulo, em que todos se foram, Onesíforo esteve pertinho de Paulo, não se envergonhou da prisão, das cadeias de Paulo. E aí Paulo vai nos dizer assim que Onesíforo, nesse momento de dor, ele o reanima, não deixa Paulo desanimar, ele faz o papel do consolador, o Espírito Santo, e reanimar Paulo no momento de quando todos saem. E aí Paulo usa 2 vezes: o Senhor conceda. O Senhor conceda também no versículo 18. No versículo 18, 16 ele fala: o Senhor conceda. No versículo 18 ele fala: o Senhor também conceda a você, Onesíforo, a sua casa, naquele dia, misericórdia da parte do Senhor. Ele está dizendo: eu desejo muito mais, Onesíforo, do que você merece. Muito mais. E especialmente no tribunal de Cristo. Isso é que Paulo ou Tiago registra lá no capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, quando ele diz: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Ou seja, você deve se comportar desta maneira, na fala. Você deve se comportar na maneira que você vive. Mesmo você está em liberdade, mas trabalhe como que você fosse ser julgado pela lei da liberdade. Ele diz: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Então, o segredo é exercer misericórdia, ser misericordioso.
porque nós somos exortados a exercer a misericórdia, a exercer esse bem, ir além do que é justo. Salomão, ele fez um pedido lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 3, quando ele diz: não deixem que a bondade e a fidelidade abandonem vocês. Ou seja, é algo muito forte, é algo vivido, é algo que tem vida. Não deixe que a bondade, não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Aí ele diz: para que isso não aconteça, não corra o risco, amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, faça qualquer coisa, mas não deixe que a bondade e a misericórdia abandone você. Praticar a misericórdia, ela faz bem a si mesmo. É o que diz Provérbios no capítulo 11, versículo 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Então, a misericórdia faz bem a gente mesmo quando somos além da justiça. Nós somos beneficiados porque ela faz bem a nós mesmos. Mas a parte B do versículo 17, ele diz: mas o cruel fere a si mesmo. Você faz ideia o que é isso, queridos irmãos? Você pegar um veneno, beber um veneno e pensar que esse veneno vai fazer mal a outro, quando na verdade ele está matando a você mesmo. Então a misericórdia faz bem a nós mesmos, mas o cruel, ele machuca-se a si mesmo. O profeta Oséias, ele nos exorta a voltar a Deus. Quando nós percebermos que a misericórdia, a bondade, a fidelidade nos abandonou, Oséias nos exorta a voltar, volte para o seu Deus. E ele diz: siga o amor, siga a justiça e espere sempre em Deus. Então, quando nós deixamos de seguir o amor, seguir a justiça, de esperar em Deus, é porque nós estamos distante de Deus. Nós já estamos longe dos cuidados de Deus. E aí, Oséias fala: volte para Deus e siga o amor, siga a justiça e espere em Deus. Miqueias também nos traz um lembrete. Ele vai nos dizer que Deus já mostrou a nós o que é bom. Nós estamos trabalhando, a palavra de Deus é a palavra que Ele nos dá. Então ele diz que o Senhor já nos mostrou o que é bom. E aí ele continua: e o que o Senhor pede que você faça? E o que o Senhor pede que façamos? Simples. Somente que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Simplesmente é o que Ele pede, já nos mostrou. Não é coisa de outro mundo, não é coisa impossível, queridos, em Cristo Jesus. Não, é simplesmente praticar a justiça, é simplesmente praticar a misericórdia, mas praticar com amor, porque Ele diz: ame praticar a misericórdia, faça além do que é justo, faça além do que é mandado, porque aquele que faz só o que é ordenado, o que é mandado, a Bíblia chama de injusto. Então vá além, pratique a misericórdia. O próprio Jesus, ele vai chamar-nos de bem-aventurados. Somos bem-aventurados quando nós praticamos a misericórdia. E ele diz: bem-aventurados misericordiosos. Por que ele diz bem-aventurados? Ele vai nos fazer entender que a misericórdia é algo a ser alcançada, é um objetivo. Então, praticar a misericórdia é um objetivo para ser alcançado pela misericórdia também. É o que ele diz: os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, é uma meta, devemos tê-la como meta, como objetivo, porque é real, é verdadeira. Praticar a misericórdia é uma ordem, não é um pedido. É o que diz Lucas no capítulo 6 e versículo 36. Sejam misericordiosos. Ele não está pedindo, aqui é um imperativo. Sejam misericordiosos,
como também é misericordioso o Pai de vocês. Então, quando o Senhor nos pede, quando nos diz lá Miqueias, quando Miqueias diz, e que nos lembra, então quando o Senhor nos pede algo assim, é porque Ele já pratica conosco, é porque Ele já evidencia, já vive isso. A nossa vida em Deus é o resultado da sua misericórdia. Então Lucas, escrevendo, diz: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. É um imperativo. E da mesma forma que quando nós não praticamos a misericórdia, o que acontece? Nós infringimos, nós caímos em desobediência, nós praticamos a desobediência e isso vai ter resultado desastroso, vai ter juízo, vai ter julgamento, vai ter tribunal. É o que disse Tiago no capítulo 2 e versículo 13, porque ele diz: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Então, use de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que forte! Olha que forte! Pratique a misericórdia. Viva a misericórdia. Vá além da justiça, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é o que Tiago diz. A misericórdia, meus irmãos, é uma promessa da parte de Deus. É a misericórdia, porque Êxodo, no capítulo 34, versículo 7, diz-nos que é Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Imagine como isso nós somos incapazes de imaginar 1000 gerações. E a misericórdia de Deus é guardada aos que o temem por 1000 gerações. 1000 gerações. É Ele que perdoa a maldade. É Ele que perdoa a transgressão e o pecado. É Ele. Então veja, meus irmãos, que a misericórdia de Deus é insondável, é incalculável. Da mesma forma que a iniquidade, ela não tem fim, 1000 gerações. A iniquidade é algo que o Senhor não dá a mesma ênfase, porque Ele visita a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª geração. Então, quando alguém se preocupa, uau, meu Deus do céu, as pessoas tendem a se preocupar e se prender nas coisas pequenas. Se prenda na misericórdia, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Não tem fim. Independente do que você tenha praticado, do que você tenha vivido, lembre que o Senhor é misericordioso. Ele perdoa, Ele sara as nossas iniquidades. Então, é uma exortação para voltarmos ao Senhor. Lá em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, nos orienta, nos exorta: voltem para o Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia. Talvez você esteja longe demais. E o Senhor orienta: volte à misericórdia, porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês voltarem para Ele. Voltem, pratiquem a misericórdia, porque quem pratica misericórdia, meus irmãos, tem recompensa, tem galardão. Primeiramente, o salmista vai escrever lá em Salmo 41:3, diz: o Senhor assiste no leito da enfermidade, quando o doente, tu lhes será restaurado. Então, o Senhor é uma recompensa para os que praticam a misericórdia. Também é uma recompensa para aqueles que distribuem, dá aos pobres. E tem a recompensa porque o seu poder se exaltará na glória do Senhor. Isso o Salmista 112, versículo 9. Ainda, lá em Provérbios, vai nos dizer que o que se compadece do pobre, do necessitado, honra a Deus. A parte oposta, essa é: quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Isso é o que está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 31. Da mesma forma que Isaías, no capítulo 58:10, vai nos dizer que se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então
então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz ao meio-dia. Então, queridos irmãos, pratiquem a misericórdia, amigo, pratique a misericórdia, porque a misericórdia de Deus é algo maravilhoso. É um conselho de Jesus, já estou findando, e é um conselho de Jesus, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. É uma condição, perdoem e será perdoado. Se você não perdoa, você vai cair lá no capítulo 18, você vai cair na situação de aflição. E aí, se não houver perdão, poderá viver uma vida de tortura. E isso vai ser tenebroso. Jesus reconhece a bondade daqueles que faz também com seus. Viu, queridos irmãos, Mateus capítulo 25, 40 vai dizer que sempre que fizerem a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o Senhor assume a dívida quando você abençoa um pequenino de Jesus, quando você dá um copo que seja. Isso que é muito profundo. A água, meus irmãos, naquela época era um patrimônio, naquela região era um patrimônio valioso. Então, não, é algo muito bondoso, queridos irmãos. Faça isso, seja misericordioso, porque da mesma forma que você medir, da mesma forma que você fizer, a você será feito. Lucas 6,38 diz: deem e lhes será dado. Boa medida, pressada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Simples assim, queridos irmãos. Então, o versículo meditado hoje foi Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é algo a ser alcançada. Pratique, seja misericordioso e você alcançará a misericórdia. Se o Senhor falou ao seu coração através deste vídeo, dê um like, se inscreva neste canal, ative o sininho para você ser avisado, e eu tenho certeza que muito o Senhor te abençoará ainda mais. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Um grande abraço, aquele abraço. Amém, queridos?